Olá. As palavras têm poder? Há pessoas que acreditam que sim, que as palavras, talvez faladas numa entonação especial, ou algumas palavras especiais, elas têm um poder de mudar as coisas, mudar as pessoas, inclusive. Será que isso é verdade? Bom, o texto que nós vamos examinar hoje, ele tem a ver com isso. Nós estamos aqui na nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos e vamos ver o que ele fala sobre essa questão de palavras que têm poder. Será que é isso mesmo que ele vai falar? Vamos então para a nossa leitura de hoje. O texto de hoje é Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, palavras têm realmente poder? Vamos primeiramente aqui olhar para as partes envolvidas. Normalmente, quando você tem uma comunicação, a gente costuma dizer que tem alguém que fala, alguém que ouve, tem um meio que se usa para transmitir uma determinada mensagem. Então vamos começar aqui por aquele que fala. Aquele que fala. Paulo aqui, ele declara que ele não se envergonhava da sua mensagem. Ele não se envergonhava do Evangelho. E a gente sabe que isso é plenamente verdadeiro. Paulo, ele, durante toda a sua vida, depois que ele conheceu o Evangelho, depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele passou a viver de uma forma completamente dedicada a falar sobre essa mensagem. E independentemente das reações que havia, Paulo nunca desistiu, ele nunca distorceu a mensagem, ele nunca procurou disfarçar aquilo que ele estava falando, e a maior prova disso é que ele termina os seus dias justamente nessa cidade para onde ele está escrevendo aqui, na cidade de Roma, preso devido a essa não vergonha, né? Essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia de pregar o Evangelho. Ele não se envergonhava disso. Agora, que palavra é essa? Qual é essa mensagem que Paulo ele se refere? A gente vai ter muito o que dizer sobre isso ainda nessa carta, então eu vou guardar algumas coisas aqui, porque a gente vai poder falar sobre isso à medida que o texto for trazendo isso, o próprio fluxo do texto for nos trazendo mais informações. Mas se a gente pode aqui voltar algumas coisas que já foram ditas, antecipar um pouquinho, resumidamente, o Evangelho é aquela mensagem que vai falar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. No Evangelho, como Paulo diz aqui, está revelada a justiça de Deus. Ou seja, quando ele fala de Jesus Cristo, da sua obra, está falando especificamente, mais especificamente, da morte de Jesus e o que isso significa para nós, o que essa morte de Jesus significa para o ser humano. E no que se refere a essa justiça de Deus sendo cumprida ali, tudo isso está embutido na mensagem do Evangelho. É aquela mensagem sobre a pessoa e a obra
de Jesus Cristo. O Evangelho, ele não é uma mensagem naturalmente simpática ao ego humano, ao orgulho humano, ao ser humano, do modo como ele é de fato. Por quê? Porque o Evangelho ele vai mostrar algumas coisas sobre o ser humano, vai dizer para o ser humano quem ele é. O Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, não é aquela mensagem que vai dizer para as pessoas como elas são lindas, maravilhosas, como elas são especiais. O Evangelho não é isso. O Evangelho ele vai focar naquilo que o homem realmente necessita. Ele é ofensivo, inclusive, à religiosidade comum. Ele é ofensivo a toda a religiosidade ritualista. E aqui a gente vai ver no texto aqui, tanto para o judeu quanto para o grego, aqui englobando as culturas que havia na época, a cultura judaica diferentemente da cultura pagã, mas o fato é que o evangelho era ofensivo a ambas essas expressões de religiosidade, porque ele não atende a nenhuma delas, ele vai contra tudo isso. Tanto aquele judaísmo que distorce as escrituras e que parte para todo um ritualismo, toda uma série de coisas, quanto ao paganismo com as suas magias, com as suas superstições e etc. Paulo não se envergonhava dessa mensagem naquilo em que ela revela a verdade que está nas Escrituras, a verdade sobre uma pessoa e sobre a sua obra. Paulo não adulterava a mensagem. O problema é que podemos nos envergonhar do Evangelho de muitas maneiras. O Evangelho pode ser distorcido, ele pode ser escondido por baixo de muitas camadas. As pessoas muitas vezes preferem não falar do Evangelho. Muitas vezes o Evangelho nem está presente. O nome de Jesus ele é usado apenas como uma fachada, né? Está ali numa placa, talvez, está ali no nome igreja, alguma coisa desse tipo. Não estou aqui falando que, não sou contra as pessoas terem a sua congregação, isso é correto, mas o fato é que muitas vezes o evangelho não é pregado. Isso a gente sabe. O evangelho ele fica relegado ali, não se sabe nem aonde que está o lugar dele, porque as pessoas muitas vezes preferem transmitir outras coisas. E a gente vai falar ainda mais sobre isso. O fato é que Paulo ele se coloca aqui como alguém que não se envergonhava. Mas, como a gente estava dizendo, existe aqui a outra parte envolvida. Quando você fala de palavras e quando você fala de comunicação, quando você fala de uma mensagem, você tem a parte que transmite e a parte que ouve. E já sabemos que a mensagem aqui no caso é o Evangelho. Paulo aqui ele se refere a judeus e aos gregos. O versículo 16 ele fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por que primeiro do judeu? Porque o Evangelho nasceu entre os judeus. O Evangelho veio por meio de um judeu, que é o Messias. Quando o Evangelho chegou no meio do povo judeu, ele veio trazer o cumprimento das promessas que foram dadas àquele povo. Expectativa, a toda essa espera, a tudo aquilo que o povo judeu ansiava. Então, o Evangelho é a resposta para tudo isso. Compreender que Jesus é o seu Messias é a base daquilo que o judeu precisa entender. Mas tem o grego aqui. O grego aqui é sinônimo do pagão. Paulo aqui não está mais contrastando grego com bárbaro. Ele está comparando grego com judeu, ou seja, ele está
tratando aqui do grego, como todos os não-judeus, ou seja, a cultura predominante. A cultura predominante no mundo, e aqui vamos considerar principalmente o âmbito ali do Império Romano, você tem uma predominância do paganismo com as suas práticas de feitiçaria, de ocultismo, os seus deuses, as suas magias, as suas superstições. Muito bem, quando o evangelho chega até essa camada, até essas pessoas, o evangelho ele vai informar para as pessoas que tudo isso é mentira, que tudo isso faz parte de uma distorção completa da verdade. Se entre os judeus havia a necessidade de entender que muito daquilo que eles praticavam ali, na verdade, tinha sido distorcido pelos fariseus e por outros grupos que tinham trazido outras versões e outras tradições que se sobrepuseram à própria revelação da Escritura. No caso do povo pagão, eles tinham que abdicar de todas as suas crenças e entender que existe um Deus, esse Deus enviou seu filho veio aqui para morrer pelos pecados e etc. A questão é que tudo isso precisava ser compreendido e o fato, a verdade, é que não existe aqui uma palavra mágica também para salvar as pessoas. E não existe uma técnica para salvar as pessoas de tudo isso. Não existe um apelo emocional que vá verdadeiramente trazer aquilo que as pessoas precisam. Portanto, por mais que Paulo ou qualquer outro falasse com precisão o Evangelho e fale ainda hoje, não é o simples fato de transmitir a mensagem e não é qualquer técnica, não é qualquer entonação especial de voz que vai fazer com que a mensagem tenha efeito. O que vai fazer com que a mensagem tenha efeito é o último elemento que nós vamos ver aqui. Na verdade, esse último elemento é o mais importante de todos. É o poder de Deus. O poder de Deus é aquele poder que Paulo usa aqui uma palavra especial, a palavra que na nossa língua portuguesa deu origem a palavras como dinamite ou dinamismo. São versões diferentes dessa força. Aliás, Deus, o seu poder, Deus é o Todo-Poderoso, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, é o Deus que cria tudo a partir do nada. É o Deus que domina todos os elementos, domina os mares, domina a terra, domina os céus, domina o universo. Esse Deus é o Deus do dilúvio, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo e que morreu e ressuscitou vencendo a morte. É o Deus que tem poder. E Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus, ou seja, o Evangelho é essa mensagem, é essa informação que Deus escolheu como meio para alcançar, para salvar as pessoas. É por meio do Evangelho que as pessoas vão entender, elas vão apreender, ou seja, elas vão captar e vão tomar para si, vão ficar impregnadas dessa verdade sobre a justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus, como ela se realizou na cruz de Cristo, como ela realmente funcionou ali, como a justiça de Deus ela foi aplicada ali na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o texto diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse crer não é algo que o homem vai fazer simplesmente porque ele quer,
ou porque ele se esforça, ou porque aquele que está falando, que está transmitindo, se esforça para que a pessoa creia. Não está embasado nisso. Esse crer é justamente onde o poder de Deus atua. Paulo pregou para muitas pessoas e muitas delas não creram. O próprio Jesus pregou para muitas pessoas e muitas pessoas não creram. Assim é hoje em dia. Nós pregamos para muitas pessoas e muitas pessoas simplesmente não creem. Por quê? Porque o poder de Deus não atuou no seu coração. Paulo diz no versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim não tem aqui qualquer alternativa, não tem qualquer mudança, não tem qualquer outro método que seja complementar, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito. Ou seja, como já estava registrado no Antigo Testamento, não é novidade, não foi o cristianismo que inventou isso. Como está escrito, está lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Ou seja, a sua vida está ancorada na sua fé. A sua vida depende da sua fé. A sua vida é vivida pela fé. Isso é do princípio ao fim. Ele vive porque tem fé. A sua vida está em Cristo. E o fato de estar em Cristo está ligado à sua fé. Fé é uma palavrinha curta e uma palavrinha que frequentemente é distorcida. E a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas esta carta que Paulo escreveu aos Romanos vai destrinchar esse conceito, vai nos dar ângulos diversos. Nós vamos poder falar bastante sobre isso, examinar bastante a questão. Ele vai falar sobre a fé de Abraão, vai falar sobre uma série de coisas que vão nos ajudar a entender sobre o que ele está falando aqui. Por ora, é importante a gente entender e perceber que o poder da palavra aqui não é o poder de quem fala, não são palavras mágicas, não está em quem ouve, não está na maneira como a pessoa ouve, mas está na maneira como Deus atua. E Deus atua por meio do Evangelho. Ele não escolheu outra mensagem. Deus não está dizendo aqui, olha, qualquer palavra aí, eu posso pegar qualquer coisa que as pessoas dizem e vou agir. O meio de Deus agir é por meio do Evangelho. Então, a expectativa, ao falarmos aqui sobre o Evangelho, é que esse Evangelho faça sentido realmente para as pessoas com o poder de Deus agindo, sem enfeites, sem disfarces, sem camadas que ficam aí para tentar acrescentar coisas que o Evangelho absolutamente não precisa. Então, que Deus nos dê clareza aqui, que Deus nos ajude. Você que conhece já o Evangelho, você que conheceu esse poder de Deus agindo no teu coração, agindo na tua vida, seja fiel à mensagem que Deus nos deixou. Confie nisso que Paulo escreveu aqui, de que o Evangelho é o poder de Deus. Você que não conhece ainda esse poder, você que ainda está ouvindo isso como alguma coisa que não tem a ver com você, isso é bonito, pode até ser legal e tal, mas não é algo que está lá dentro, você ainda não foi abençoado com essa ação de Deus. Eu ia dizer não se preocupe, mas na verdade não se preocupe não é bem a palavra. O que eu quero dizer é pense em que Deus sim vai agir no seu devido tempo. Se você está na mira de Deus, Ele vai certamente agir no seu coração. Não importa qual é a sua crença, não importa qual é o tipo de pensamento que você tem. O Evangelho ele tem poder desde que Deus atue. Então, esteja aberto e pense, ore e fale com Deus. Sim, eu quero entender, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o teu poder atue para que essa justiça de Deus faça sentido para mim, seja revelada para mim, para que eu possa olhar para Jesus Cristo e como
como Paulo diz numa outra passagem para uma outra igreja, a igreja dos Coríntios, que o mesmo Deus que disse haja luz, resplandeça nos corações, trazendo a luz que ilumina o nosso entendimento para que possamos enxergar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Bom, o Evangelho é a boa notícia, a gente sabe disso. O Evangelho quer dizer isso. Mas boas notícias tem a ver com algo que você precisa saber em que situação você está. Primeiro você precisa de diagnóstico. E a partir da próxima semana nós vamos começar a olhar para um diagnóstico um tanto quanto sombrio sobre o ser humano. E é esse diagnóstico que vai nos ajudar a perceber quão necessário é o Evangelho na nossa vida. Até então, até lá, até a próxima semana, e que Deus te abençoe.